Bem-vindos do sonho à realidade. Hoje vamos falar de gravidez, parto e pós-parto. Connosco a Madalena. Olá. Obrigado, Madalena. Obrigada, doutor. E a Daniela. Obrigado, Daniela, por aceitar o convite. Vou começar primeiro pela Madalena. Como é que nós nos conhecemos? Já foi há uns aninhos, não foi? Já se calhar há 10 aninhos. Eu comecei a procurar o doutor porque comecei a desconfiar que tinha endometriose e depois até acabámos por descobrir que era uma adenomiose e já foi, há bastante tempo. Na altura, eu como descobri que tinha adenomiose, depois já não larguei o doutor, porque como queria muito ser mãe, achava que havia, uma relação da fertilidade com a adenomiose e depois foi assim que... Olha, isto foi na Luz de Setúbal. Nós na Luz de Setúbal, isto já foi para aí em 2019. 18, 19. Já não sei. É? Se calhar pode ser, não, pode ser 2017, pode. Eu acho que em 2017 já lá estava. Pronto. Mas, só para quem não sabe, o que é endometriose e adenomiose? A adenomiose é a produção de tecido endometrial dentro do miométrio, no útero. A endometriose é a produção de tecido endometrial fora do útero. O mais comum costuma ser trompas e ovários, mas pode haver uma endometriose profunda no intestino, na bexiga, ou uma coisa que se chama do nódulo reto-vaginal. E tanto a endometriose como a adenomiose têm impacto na fertilidade. Mas depois, conseguiste engravidar de forma espontânea, não foi? Sim, na altura depois fizemos umas análises, eu acho que até tinha a reserva ovárica um bocadinho baixa, depois voltámos a repetir, o doutor disse para eu desligar porque não era assim tão preocupante e depois naturalmente, mesmo assim demorou uns meses que eu já andava a chatear o doutor se não podíamos fazer mais exames e etc, já estava a ficar com um bocadinho de medo porque demorei cerca de 8 meses a engravidar, mas tudo de forma natural. Mas conseguimos. A reserva ovárica, nós pedimos é a hormona antimulariana que repercute a nossa reserva ovárica. A Daniela, conhecemos há menos tempo, não é? Onde é que nos conhecemos? Agora foi na Luz de Oeiras, certo? Na Luz, que é há um ano e meio? Fomos para um ano e meio já, eu diria assim. Eu também tinha esta Pronto. A Daniela, eu vou dizer uma coisa, que é, a primeira vez que foi a Daniela e o Rafa à consulta e então já vinham com imensa informação, ao contrário da Madalena. Nós não tínhamos assim grande informação e foi aquela abordagem do casal infértil inicial. Com a Daniela e o Rafa já tínhamos imensos exames. Reservas ováricas, até inclusive vocês estavam super informados. Pronto. E como é que vieram parar à minha consulta? Então, basicamente, nós começámos a tentar em outubro de 2023 e em fevereiro descobrimos que íamos ser pais e, entretanto, tivemos uma gravidez bioquímica e a partir daí começámos ou pelo menos eu tentei perceber o motivo daquilo acontecer, porque pelo que eu percebi é algo bastante comum. Na minha cabeça não era comum ou que não deveria ser comum e então tentei arranjar soluções para isso e começámos à procura de exames, especialmente... A gravidez bioquímica, geralmente nós, só para 10% da população, 10 a 15% pode ter um aborto. E é uma coisa super pesada, principalmente para aqueles casais que estão a tentar e depois a primeira tentativa, pimba. E existem 5 tipos de abortos. A gravidez bioquímica, o aborto retido, que são aquela gravidez que evolui, mas depois o embrião não cresce, o aborto espontâneo, em que sangram do ponto de vista espontâneo de repente e vão à urgência e perdemos já o bebê, o aborto incompleto, que sangram, mas continua sempre restos lá dentro, e existe outra que ocorre a 1% da população, que são os abortos de repetição. Aquelas mulheres que têm mais de 3 abortos, há critérios que dizem que têm 2 abortos. E é logo um stress para quem está a tentar. E vocês fizeram imensos exames sobre isso. Sim, nós começámos a fazer logo imensos exames, precisamente porque nas minhas pesquisas intensas comecei a perceber que se calhar o homem não era tão estudado quanto a mulher e decidimos então ir a um urologista quando descobrimos que o Rafa tinha um varicocele. E então decidimos partir para a cirurgia do mesmo. Mas ao mesmo tempo sempre nos foi dito que nós não iríamos conseguir de forma natural, portanto a minha ideia foi tentar perceber o que é que a gente podia fazer de melhor na nossa vida, desde a acupuntura, a nutrição, o melhor estilo de vida, pouco sedentarismo. Conheci o doutor através do podcast Viver a Vida com Fertilidade, não é? E foi a partir daí que decidi marcar consulta consigo, a muito custo, mas consegui. E pronto, depois que lhe mostrámos os exames, o doutor também ficou na dúvida se era ou não possível, não é? Não, eu próprio, eu geralmente nas consultas vejo os exames todos e depois crio um bocado de cenários e expectativas de taxas de sucesso. Podem ajudar, é que nós fomos idade da mulher, hormona antimulariana, qualidade espermática, tudo isso. E efetivamente vocês eram de uma probabilidade de engravidar,
abaixo, de forma espontânea, abaixo do limiar da normalidade. Mas não era impossível, é uma coisa que eu costumo dizer, que provavelmente isso existe, não existe nem o 0 nem o 100%. Certo. Por isso, continuar a tentar, tenta e pronto. E depois, passado pouquíssimos meses, mandaste mensagem a dizer que estavas... Nem um mês sequer. Mandaste mensagem a dizer que estavas... Eu fui à sua consulta em 16 de março e voltei dia 23 de abril com um teste positivo. Agora um bocadinho a pergunta para as duas, primeiro começando por ti, que é: vocês passaste efetivamente por um processo de infertilidade, ou seja, há mais de 6 meses, 1 ano a tentar, com o aborto pelo meio. Como é que foi vivenciar esse processo todo? Primeiro tens o Rafa, que dá imenso apoio. Sim. E que desde a primeira consulta... Pois, já agora, uma parte que é: existem vários tipos de pais. Existem aqueles pais que vão à consulta e estão em silêncio. Existem aqueles pais que vão à consulta e sabem imensas coisas, que é o caso do Rafa. Sabia imenso que eu estava super informado e tudo isso, e para mim eu gosto de ter aquilo. Depois há aqueles pais que não dizem nada, mas depois têm imensas dúvidas e depois havia mulher que partilhou as dúvidas, certo. Ou seja, eles próprios não tudo isso. Eu achei, há casais que nos marcam logo no início, porque eu tinha ali o Rafa, sempre que me se nós fizermos isso, se nós fizermos aquilo, mas dá, não dá, e aquilo foi giro. Por isso eu vi que vocês, neste processo, já tinham imensa informação e estavam maturados relativamente sobre toda a jornada que iam fazer de fertilidade. Mas sim. O que é que vocês fizeram? Procuraram ajuda? Foram ler? Como é que foi? Para já, eu acho que não quero generalizar, mas eu acho que os homens, em parte, reagem sempre de uma forma mais racional do que emocional no que toca às mulheres, mais uma vez não generalizando, mas a verdade é que o Rafa foi o suporte que eu precisava para não desabar nos momentos-chave, não é? Em que tinha que recomeçar. Aquilo que nós fizemos, eu especialmente, precisei mesmo de fazer terapia, portanto a primeira coisa que fiz foi foi procurar... Sozinha ou tipo em casal? Foste com o Rafa? Não, fui sozinha. Fui sozinha porque o Rafa tem a sua maneira de ver as coisas, eu preciso muito mais de apoio emocional, portanto precisei mesmo de procurar terapia, já era uma coisa que eu fazia no passado, entretanto parei e desta vez precisei que isto fosse mais focado neste tema, que foi ótimo, mas ao mesmo tempo eu sentia muito sozinha porque achava que isto era um assunto tabu, que pouco se falava, não conhecia ninguém das minhas proximidades que tivesse passado pelo mesmo, e a primeira coisa que eu fiz foi, se calhar há pessoas que estão a passar pelo mesmo que eu em silêncio e vou tentar encontrá-las. Então a primeira coisa que fiz foi abrir um TikTok, uma página no TikTok. Comecei a receber muita gente, muitas mensagens privadas de pessoas que tinham passado pelo mesmo, que as famílias não sabiam, os amigos não sabiam, e entretanto fui incentivada a fazer uma comunidade no WhatsApp, entretanto que hoje infelizmente conta com mais de 90 membros, mas é espetacular sentir aquelas mulheres que se apoiam todas pela mesma causa. Sim, existe... Em outros países existe muito isso, tipo, mesmo grupos, sociedades que se criam. Cá em Portugal há uma ou duas, existe a APF, a Associação Portuguesa de Fertilidade, mas depois torna-se um bocado política, pronto, não tão... Depois existem outras duas que foram criadas, mas que à medida que o tempo foi passando, engravidaram depois as fundadoras, depois a seguir entra na parte da criança e depois a parte do cerne da fertilidade surge, mas há sempre outras pessoas e outros grupos de pessoas que surgem. E isto ajuda muito as pessoas a ultrapassar isto. Por exemplo, a parte da Madalena, falaste em 8 meses. A média dos meus casais é 38 anos. Tu és bem mais nova do que a maioria dos meus casais. E então, esses 8 meses para ti, o que é que fizeste? Qual foi a estratégia? Foste para a terapia? Focaste apenas no Tiago? Como é que isso foi? Inicialmente eu achei que ia engravidar super rápido porque achei que era assim que funcionava. Depois comecei a pensar... Mas existe um bocado esse tabu, ou seja, parece que... Sim, parece que toda a gente tem engravida. Exatamente. E há um momento na vida em que nós estamos, só vemos bebés. Tipo, que muitas mães vêm que estão a passar por este processo. Vão ao supermercado, vêm bebés, vão no metro, vêm bebés, saem, só vêm bebés. E parece que aquilo ainda é mais um peso para quem está a tentar engravidar. Eu comecei a ficar bastante ansiosa, porque depois tinha a questão da hormona antimileriana, que estava assim um bocadinho alterada, depois comecei a ficar em pânico e depois, ou seja, vivi com um bocadinho de ansiedade e acho que isso também não ajudou a que eu conseguisse engravidar.
E quando comecei a desligar mais do processo, porque o doutor também me tranquilizou bastante, pronto, que ainda era muito cedo, também pela questão da minha idade e pronto, por toda a questão de saúde, e comecei, pronto, a gerir melhor, mas para mim foi muito difícil ali aquela gestão, quando passou os 3, 4 meses, perceber que não estava a resultar, né, que não estava a engravidar, e começar a, pronto, a fazer ali aquela logística de tentar perceber, será que está tudo bem, não está tudo bem, porque depois o doutor dizia que estava tudo bem, pronto, em princípio, não é? Pronto, mas ver que nunca mais engravidava começou a ser bastante intenso, e depois também muito com o apoio do Tiago, não é? Fazer aquela logística de, ok, se calhar tenho mesmo que me abstrair, porque depois de tudo o que eu via, porque eu, pronto, não falava sobre isso nas redes sociais, normalmente as pessoas nunca falam do processo, não é? Na tua página do Instagram não era tão focado na área da fertilidade, focavas-te mais na tua vida profissional e na loja online que tens, certo? Mas depois passaste a falar disso ou não? Depois de ter engravidado e ter contado que estava grávida. Okay. Ou seja, eu agora falo abertamente sobre isso, do tempo que demorei, de como é que me senti, da ansiedade, essas coisas todas, do processo, que foi, pronto, para mim foi, pronto, deixou-me bastante ansiosa, mas na altura não falei, porque acho que não se fala muito até em engravidar, parece que é ali... É o tabu. Nós fizemos umas coisas que eram os tabus da fertilidade, em que foi o ano passado. Fizemos um sunset, fizemos um after hours e foram 3 eventos, em que era um bocadinho falar dos tabus da fertilidade e desmistificar e as pessoas abrirem mais o tema. Mas depois engravidaste. E como é que foi a experiência da gravidez? Agora passando para a parte da gravidez. Sim, eu gostei muito de estar grávida. Para mim foi muito, muito especial. Eu sei que há pessoas que não têm essa experiência, mas para mim eu tive muita sorte, eu não tive enjoos, tive muito sono, muito cansaço, mas de resto tive uma gravidez impecável. Tive um susto lá mais para o fim, depois fiquei em repouso, porque o bebê começou a querer vir mais cedo, mas de resto tive uma gravidez super tranquila. Sou um péssimo exemplo. Sim, pá, há grávidas que... Tipo, primeiro e segundo e terceiro trimestre. Tipo, primeiro trimestre são as náuseas e os vómitos, depois segundo trimestre até um trimestre bom se não houver nada de grave, e depois um terceiro trimestre começam as contrações, inchado, calor, hipotensão, e isso depois é pesado. Mas mais uma vez, a tua idade ajuda, ou seja, as mulheres mais novas conseguem ter uma gravidez muito mais tranquila do que as mulheres mais velhas. A Daniela está grávida? Sim. 30 semanas, pronto. Certo. 30 semaninhas. E como é que está a correr a gravidez? Não posso queixar de todo também. Felizmente tenho uma gravidez em que a parte mais difícil se calhar vai terminar no inverno, portanto eu nem consigo imaginar o que é passar uma gravidez de verão com grandes barrigas, e felizmente tive os enjoos até às 10 semanas. Foi difícil, não vou dizer que não, foi difícil e parecia que nunca mais acabava, mas depois toda a gente me dizia não, o segundo trimestre é que é, e de facto acalmou um pouco, e fora um pequeno inchaço nos pés, não posso queixar, pronto. A Daniela, profissão, és chefe de um restaurante aqui na zona de Setúbal. Certo. E como é que foi gerir a alimentação e gerir as coisas todas na fase Nada da gravidez? fácil. Porque há a parte da toxoplasmose que falam muito. És imune à tox ou não? Já não lembro. Não. Pronto, por isso aquilo... Raras são os que são, não é? Mas depois tens que andar a gerir um bocadinho a alimentação saudável e a toxoplasmose. Como é que geriste a alimentação durante a gravidez e que truques podes recomendar? Que truques? Bem, o primeiro truque é não comprar porcarias para casa. Eu acho que isso é o maior truque, porque quem tem porcarias em casa é quem diz porcarias e chocolates e coisas que, enfim, nós sabemos todos. Não ter é mais fácil, mas é difícil, especialmente para mim que trabalho no ramo, neste momento estou de baixa, não é? Mas especialmente para mim que trabalho no ramo é muito difícil chegar a casa e ainda ter vontade de cozinhar. Portanto, acabamos um bocadinho por ceder ali ao takeaway. Eu gostava que sim, mas pronto, ele também cede um bocadinho ao takeaway e acabamos às vezes por não fazer as melhores escolhas, mas especialmente em termos de quantidade eu acho que reduzi bastante, que eu acho que também era um grande problema que eu tinha, comia à tuga mesmo, não é? Também a tua profissão, não tinhas propriamente horários. Não tinha nenhum horário. E isso é pesado. Meus pais, eu já disse, mas meus pais tiveram restaurantes e foi um dos temas que não houve uma parte da família que decidimos, não vai haver mais restaurantes porque a dinâmica e a rotina de ter restaurantes e trabalhar em restaurantes é péssimo. É muito cansativo. E não se consegue-se criar ritmos nem para alimentar, nem para descansar, nem nada. Sim, eu antes de engravidar conseguia fazer jejum intermitente, pronto, porque era o que me ajudava na altura, tendo em conta que os meus turnos eram imensos e que eu fazia desde manhã até à noite, mas tentava ali compensar da forma que quando ia comer, que comia de melhor forma. Mas pronto, acaba por ser difícil, as pausas, o ir à casa de banho, estar sempre de pé,
não é fácil. Mas conseguiste gerir? Consegui gerir, sim. Uma das coisas que falam da gravidez é, foste para casa também muito cedo, porque é uma profissão de risco, e perguntam muitas vezes, até hoje houve uma pergunta após as transferências, se recomenda ficar de baixo ou não. Varia um bocado com a profissão, tipo, a tua profissão é super pesada, uma profissão de enfermeira que trabalha por turnos super pesada, pronto. Agora, para quem tem um trabalho mais de rotina, de escritórios ou também de teletrabalho, consegue gerir e estar mais tempo em casa, mas abaixo o meu limiar de pôr grávidas em casa é muito baixo. Se eu vejo que a grávida não está confortável, fica de baixa e pronto. E isso é importante. O parto, já pensaste no parto, receios do parto? Se calhar passar uma Madalena para ela explicar a experiência dela, depois passas para ti. Como é que foi a experiência do parto? A minha experiência de parto foi incrível. Eu primeiro queria, à força toda, ter um parto vaginal, queria a experiência mais natural possível. E andei nesses pensamentos desde o início. Esse tema já agora, antes de começar a ver, há tipo uma cultura de partos naturais, parto vaginal e parto por cesariana. E parece que o natural tem que sempre ser vaginal, tipo, e há uma pressão perante a mulher de, se não consegues ter um parto vaginal, és menos mulher, parece que vais prejudicar o teu filho, tudo isso. Porque o que é que acontece? Um parto vaginal, pensa-se, é o mais fisiológico, mas na verdade nem todas as mulheres estão adaptadas para ter partos vaginais, pronto. E o importante é que nós queremos, a mãe e o bebê saiam bem, pronto. E esta pressão às vezes que existe do parto natural, que existe muita informação sobre isto, imensas doulas, enfermeiras, parteiras, mesmo obstetras a falarem sobre isso, às vezes dá demasiada pressão sobre o parto natural. Mas, por exemplo, o bebê que está pélvico, ou seja, está com a cabeça para cima, é para fazer cesariana. Gêmeos é para fazer cesariana, pronto. Mas é só que essa sensação que tens é muito comum, porque no início a gente quer ter um parto vaginal, mas à medida que o tempo vai passando, começam a ponderar o que é melhor. Pronto, e o que eu digo é, o que é melhor é a mãe e o bebê estarem bem, pronto. E logo se vê como é que corre. Pronto. Mas conta, desculpa. Então, eu basicamente tinha essa ideia muito incutida, também por essa ideia, não é? Portanto, supostamente é o melhor, é o mais adequado, é aquilo que ouvimos falar e que é o mais fisiológico, só que consoante a gravidez começou a evoluir, comecei a perceber que se calhar não queria assim tanto ter um parto vaginal e passar por essa experiência. Pronto, assustava-me um bocado todo o processo, toda a logística. Tanto que eu depois acabei por falar com o Dr. Miguel uns 2 dias antes do Tomás nascer, a dizer, doutor, afinal eu quero uma cesariana, porque eu não quero passar por essa experiência. Eu sou mesmo super tranquilo, digo sempre, o que for é o que é, tipo, se for para indução, é para indução, tipo, às 40 semanas, se não nasceu até às 40 semanas, convém induzir o parto. Pronto, e a indução que nós fazemos tipicamente é com misoprostol, pode-se fazer com algália, mas o mais comum costuma ser com misoprostol. E depois entra-se de manhã, faz-se a indução e depois, se estiver tudo a correr bem, e era o que tínhamos planeado. Pronto. Mas quando querem mudar a estratégia, muda-se a estratégia, não há problema nenhum. Pronto. Mas o tema do parto a mulher sente muita pressão nessa fase. Eu sinto isso porque, eu compartilho bastante nas redes sociais, eu recebo muitas mensagens e na altura do pós-parto recebi muitas mensagens a perguntar o que é que me fez escolher a cesariana, porque deixei bem explícito que foi uma escolha, ou seja, não foi nenhuma... Aliás, o meu bebê acho que teve basicamente desde que chegou à minha barriga que teve pélvico, teve sempre com a cabeça para baixo, ele estava prontíssimo para sair, mas eu não o deixei escolher. Mas não é, o importante é estar os dois bem e pronto. Acho que foi a melhor escolha. A dor, que é um tema que falam da dor. Como é que correu? É sim, vou ser sincera. Sim, quero mesmo sincero. Eu achei que doía menos. Eu achei que não ia ter tantas dores, mas também porque eu tinha 8,80, eu tinha experiências de pessoas, no geral, do que eu ouvia, a cesariana é muito mais dolorosa e a recuperação é muito pior, mas depois tinha pessoas perto de mim que tinham tido experiências de cesariana incríveis, que eram assim surreais. E então eu fiz ali um equilíbrio do que eu achei que ia ser, mas foi um bocadinho pior daquilo que eu achei. No entanto, já passou e acho que continuo a preferir isso às experiências que eu ouço de certas pessoas de partos vaginais. Eu acho que não... A cesariana, pelos questionários que fazem, dá mais dor do que o parto vaginal. Mas, por exemplo, quando dá mais dor aqui, no parto vaginal temos mais dor ao sentar, estar posições fixas, tudo isso. E se calhar mais tempo. Mais tempo, sim. Há principalmente quando há lacerações maiores, quando às vezes é incomum haver, mas antigamente fazia-se muito episiotomias, que é dar o corte, pronto. E isso aí ainda tem mais dores, tipo, é chato. Mas o que fazemos é tentar atualmente, é deixar
a apresentação deixa, e depois, se houver laceração, é a própria cabeça do bebê que dá a laceração e depois suturamos, mas se for uma laceração grande dá mais dores. Pronto. A Daniela está apavorada com o parto. Eu aqui a falar aqui de lacerações e tudo, fica já assustada. Sim, eu até há bem pouco tempo evitava ouvir histórias. Agora que já estou mais perto da reta final, tento especialmente abstrair-me de comentários pessoais, porque há sempre aquela tia que sofreu de um parto horroroso e que foi muito violentada. Só gostam de nos contar o pior, certo, não é? Não há nenhum que foi maravilhoso. Não, eu tive alguém que me disse assim: se eu não tivesse que ter filhos, paria 200 vezes, porque foi incrível a experiência. E olha, vou guardar esse pensamento e vou ficar com ele para mim. Mas a verdade é que, regra geral, as pessoas gostam muito de se lamentar e de projetar o negativo, então eu evito ouvir e prefiro pesquisar em livros consigo, com médicos, enfermeiros, etc. Mas estou cada vez mais curiosa em vez de assustada, eu acho que diria dessa forma. Há uma coisa, quando eu vejo as mães muito assustadas, eu digo, todos nós estamos cá e não havia tantos hospitais privados como há atualmente. Certo. E nós estamos cá. Por isso aquela coisa de dizer, público ou privado, e o parto como é que vai ser, se isto fosse super complicado, a humanidade já não existia. Por isso, temos um bocado de tranquilizar e estamos conscientes que, seja o que for, se é parto vaginal, se é cesariana, mas tentamos o parto vaginal, que isto estatisticamente é o mais provável, pronto. Mas mas estar tranquila. Pronto. Sim, estou tranquila, até como o doutor já me disse que eu sou um pouco naturalista, não é? Sim. Tento usufruir muito daquelas técnicas de hypnobirthing e de tentar relaxar. Plano de parto, já fizeste? Eu vou falar de plano de parto aqui. Mais ou menos. Sim. Gostava muito de discutir isso consigo, não agora. Não agora, pronto, estamos em gravação, mas na consulta. Sim, mas era interessante ver qual é que era a sua opinião em relação àquilo que eu defini ser o ideal. Não é? Eu, por mim, faço o que quiser, eu estou lá para vos ajudar e para ver aquilo. Certo. Mas aquilo não sou eu que decido muitas vezes, porque o plano de parto eu faço os partos na Luz de Lisboa e nós submetemos o plano de partos à Luz e existem 2 ou 3 médicos que validam depois o plano de partos. Já recebemos planos de parto de suspender coisas ao teto e fazer tipo Tarzan, desde levar o biombo e haver músicas a entoar tudo. Pronto. Assim, coisas mais fora do normal. E claro que a própria instituição, gravar o parto todo, desde o início ao fim, a própria instituição não autoriza certas coisas. Mas na próxima consulta, um tema vai ser rever o plano de parto. Certo. Quais são os planos de parto que eu gosto? São os das cruzinhas. Ok. Que é aqueles que é mais fácil de ler. É mais fácil. Ter lá tipo coisa e depois só tem tipo assim ou logo se vê no momento, tipo, das 3 colunas, tipo o vermelho, o verde e o amarelo. Pronto. Ok. E esse para mim são os melhores. Nós vamos tópico a tópico e dizem isto autorizam, isto não autorizam, isto autorizam, isto não autorizam. Okay. Pronto. Se o que tivermos na dúvida, submetemos e vemos. Mas o plano de partos é uma coisa que era. Sei lá, há 10 anos atrás acho que ninguém andava a falar de plano de parto. Tipo, é uma coisa. Sim. É relativamente recente. E é importante perceber que as grávidas que tínhamos há 10 anos são diferentes agora, estão muito mais informadas. Sim. E damos por elas a discutir temas de se queremos acesso, não queremos acesso, queremos ficar em posição de cruz para a cesariana ou não, aquela posição para ficar com os acessos e tudo isso, que é um tema que aparece. O contacto do bebê, pele a pele, se fazemos, se não fazemos, nós fazemos sempre, exceto se o bebê nascer mal. Ou há uma coisa que é o índice de apegar, que no livrinho de grávida tens lá, que é aquele que diz no primeiro minuto, 5 minutos e 10 minutos. E se o nível de apegar for baixo, a NEO tem que intervir e tem às vezes que entubar o bebê, levar para a NEO, tudo isso. Mas tipicamente o bebê nasce e está tudo bem, damos à mamãe, fazemos contacto pele a pele, contacto às vezes pele a pele mesmo com o pai e tudo isso. Pronto. Sim, eu acredito que os hospitais hoje em dia também já estejam mais normalizados no que é o parto humanizado que a mulher hoje tanto fala, não é? Sim. Mas nós precisávamos de mais. Acho que é um trabalho aí que não é bem, digo que uma área de medicina da reprodução, faço alguns partos, tudo isso, mas a parte da obstetrícia, quando nós comparamos com outros países, tipo mesmo Bruxelas ou Espanha, mesmo aqui ao lado que tem casas de parto, há um percurso longo que ainda temos que fazer para tentar ao máximo a maioria das grávidas ter uma maior experiência. Sim, neste momento sabemos também que os momentos que estamos a passar neste momento não ajudam nada. São péssimos em todos os aspectos. Nós temos 3 grandes maternidades privadas e essas 3 maternidades estão super cheias, porque o próprio público depois fecha e também não se está a dar aquela resposta que dávamos há 5 anos, que tínhamos imensas salas de parto, toda a tranquilidade, cumpria-se os horários todos. Às vezes é comum em todas as maternidades. Quando é que nós temos a cesariana marcada? A que horas?
A que horas a cesariana? Estava marcada, sei lá, às 4 horas e foi para aí às... Foi às 6 e entramos às 6 e entramos a que horas? Então está bom. Mas está bom, pronto, que já me aconteceu estar às 6 e entrar tipo 10 da noite, pronto. Sim, a minha cunhada teve bebê agora e também foi uma discrepância assim pronto, gigante. Porque as próprias maternidades não estão adaptadas a esse volume que temos, mas tudo se faz, tranquilidade. Mais uma vez, antes não havia tantos hospitais, nem públicos nem privados, e estamos cá todos. Sim, é só pensar que é só um momento, vai passar, não é? Outro tema... Sim. Outro tema depois quente, que é para ti, é a amamentação. Pronto, como é que foi a amamentação? Para mim a amamentação foi incrível e está a correr super bem. Tiveste ajuda? Foi lá a enfermeira à casa? Eu fiz um workshop de amamentação ainda grávida, portanto retive muita informação daquilo que era suposto, a pega ideal, pronto, eu tive assim aquelas ideias logo para saber como é que era e ainda tive, neste caso uma fisioterapeuta, especialista em amamentação, que depois ainda foi lá à casa porque o Tomás fazia uns barulhos e eu achava que ele não estava a fazer a pega bem, mas está tudo bem, sim. A amamentação, como és naturalista, queres amamentação, claro. Não é uma coisa que não me assusta nada. Sim. Eu espero levar esta falta de susto para a frente. Não tenho... Mas é importante isto que eu estava a dizer, tipo, há imensas enfermeiras, parteiras que vão a casa, fisioterapeutas. Esta com quem eu quando tive consulta e isso tudo, ajudou muito uma amiga minha que também teve bebê, que a bebê estava a perder peso. Ou seja, nas consultas, em vez de estar a ganhar peso nas primeiras semanas, estava a perder peso e ela achava mesmo que já não havia nada a fazer, ela já não pegava mesmo de todo na maminha. Ela teve uma consulta e saiu de lá toda contente, a bebê a mamar e começou a ganhar peso por magia. Ela estava desesperada, já nem no biberon ela... Sim. Agora, a parte da pega é importante. A pega, tipo, e depois há o laser que às vezes fazem, depois isto uns mamilos de silicone, de gel, muita coisa. Muita coisa, que eu próprio não sei, mas eu digo, aquilo também não é assim tão caro, os irem a casa e fazer os domicílios. Aliás, qualquer tipo de terapia eu acho que deve ser investida assim que o bebê nascer, em termos de osteopatia, de fisioterapia, de amamentação. O que é chato é que, enquanto, por exemplo, as nossas consultas de ginecologia obstetrícia, o seguro paga, estas consultas, o seguro tipo, descarta-se imenso da comparticipação, que é uma coisa que os seguros deviam estar sensíveis para esse tema. Felizmente existem alguns centros de saúde, que conseguem dar bastante resposta a isto e às vezes é um bocado de falta de procura da nossa parte e de nos informarmos e procurar mesmo ajuda. Os centros de saúde fazem a preparação de parto, fazem depois a parte da ajuda na alimentação e na parte da vacinação. A vacinação nossa é toda no centro de saúde, tipo, os privados não participam muito, por isso a relação próxima do centro de saúde é importante. Hoje fizeste o curso de reanimação do recém-nascido. Conta-me lá como é que lembraste de fazer isto. Como é que lembrei? Então, estava a contar que no meu curso de pré-parto nós falamos de vários temas, inclusive a amamentação, falámos sobre o parto, sobre, enfim, todos os temas básicos, mas um deles que faltava para mim era o socorrismo pediátrico. Eu já tenho alguns cursos de suporte básico de vida em adultos. Mas porquê? Por causa da empresa onde trabalhavas? Mas porque eu sou de facto curiosa. Não, podia ser, por exemplo, nos hotéis, uma proporção dos funcionários tem que ter... Deveria ter. Pronto, sim, que é como nos hospitais. Não é obrigatório. Pronto, mas sim, tenho alguns cursos que já tirei no passado, até porque eu tirei um curso, antes de ser cozinheira, tirei um curso de técnico de apoio à infância. Portanto, eu tive ali do 10º ao 12º muito contacto com isso, mas de facto curso pediátrico nunca tinha tirado e decidi fazê-lo porque era de facto um tema que eu me sentia um pouco leiga e foi ótimo, foi muito bom, foi aqui em Fordão Ferro, para quem estiver interessado. E pronto, falámos sobre as técnicas de desengasgamento. Qual foi foi essa parte do engasgamento? A parte do engasgamento assusta-me um pouco, porque obviamente falámos também das hemorragias, da febre, o que fazer, como agir, mas a parte do desengasgamento para mim é o que me faz mais confusão, porque eu tenho algum receio da introdução alimentar, apesar de ainda faltar algum tempo. Passei por isto há pouco tempo com a minha afilhada e achei que foi uma fase difícil para mim, psicologicamente, ver uma criança a tentar safar-se sozinha, porque é assim mesmo que acontece, não é? E pronto, acho que precisamos estar preparados para isso. Não, é giro, eu vejo às vezes esses cursos a divulgarem mesmo os cursos para
como dentro da página do Instagram e do Facebook há lá as doulas, a amamentação, tudo isso, depois existe a fisioterapia, depois também existe a vender os cursos. Isto é interessante, que se deve incorporar, toda a gente devia fazer. Na minha opinião são dois, um era socorrismo pediátrico e o outro deveria ser alguma coisa a ver com natação. Porque eu acho que o nível de afogamentos que nós temos hoje em dia por descuido é muito e nós não conseguimos estar em todo lado e pode acontecer a qualquer um, e se tivermos uma base, não é? Ou se a criança tiver uma base, acho que é. Mas aí o mais importante é ela põe lá a nadar rapidamente para tentar ajudar, mas às vezes há aqueles períodos de 2, 3 anos que pronto. Sim, pronto, obviamente que nem toda a gente tem a capacidade de fazer isso, porque não é uma coisa barata, mas acho que devia ser pelo menos falado mais sobre isso e como método de prevenção, pronto. Há muitas escolas até que começam logo com as aulas de natação ainda na pré-primária, incorporadas. Claro que às vezes é uma atividade extracurricular, mas quer sempre dinheiro, não é? Exatamente. Falando agora das escolas, como é que é? Já inscreveste? Mais ou menos, portanto já ouvimos algumas. O nosso método é muito montessoriano também, portanto é difícil de encontrar uma escola que nos agrade, principalmente porque é sempre ao 8 ou 80 e eu não gosto de tudo naturalista, até porque a vida real não é assim. Portanto gosto de um misto, e encontramos uma que até vai ao nosso. Eu falo um bocado das escolas porque eu tenho 4 miúdos, para quem não sabe. O meu terceiro miúdo foi para uma escola diferente dos outros dois, que os outros dois estão numa escola religiosa, salesianos, eu estou nos salesianos de Évora, eles estão nos salesianos do Estoril, e este foi para uma escola diferente, ou seja, não é bem Montessori, mas é um misto, ou seja, tem lá a cozinha da lama, tem lá a parte da floresta, ou seja, não há aulas propriamente ditas, mas a cada criança atinge o seu grau de desenvolvimento quando ela se sente preparada. Se houver discussões, por exemplo, na sala, as professoras não intervêm e eles próprios é que têm que gerir, e depois há tipo uma espécie de um júri dentro da turma que ajuda a gerir as coisas. Pronto, é uma coisa assim mais diferente do que o tradicional. E então este primeiro mês, que eu até não produzi nada, este mês foi um terror. Porque ele foi para a escola e a adaptação tem sido muito dura. Mas depois eu chego à conclusão que não há escolas perfeitas. Porque a Madalena teve em 5 escolas, porque nós depois entretanto viemos de Lisboa para Cascais, pronto, passou por várias escolas, e agora neste, porque aos 3 anos, 2 anos e tal, foi incorporado na escola, não estava nada a ser fácil. E como é que a Madalena geres a parte da escola? Quando é que o miúdo vai para a escola? Já decidiste? Sim, nós decidimos que o Tomás ia com 1 ano. Pronto, eu inscrevi-o em 2 escolinhas lá à nossa volta, daquelas de creche feliz, mas honestamente não estou nada confortável, porque nenhuma delas é 100% de acordo com aquilo que eu gostava que fosse para ele. Mas também é tipo Montessori, como a Daniela? Não. E o problema é que nós na nossa zona temos muito pouca oferta. Por isso é que eu há pouco estava a perguntar até onde é que eram as escolas, porque depois o que há assim diferente e que encaixe mais nas minhas ideologias já é muito longe, ou seja, acaba por não ser muito funcional para o nosso dia-a-dia. Sim. Mas conseguiram arranjar a escola tranquilamente? Mais ou menos. Fui grávida a inscrevê-lo e pronto. E 28 semanas? Muito menos. Muito menos. Sim, a partir das 10 é o que eles. 10 semanas e recomendam. No nosso caso, pronto, eu fui com mais de 28 semanas, mas no caso o que nos ajudou foi o facto de só queremos que ele fosse para o ano em setembro. Ou seja, não queria que ele entrasse em fevereiro, portanto permitiu ali, deu as tais semanas extra, exatamente. Mas para mim é um stress enorme a questão da escola. Para mim é um stress enorme ele ir com, pronto, um bebê normal, não é? Normalmente os bebés vão ali às 4, 6 meses, que eu acho muito cedo para ir para a escola, acho que pronto, não faz sentido nenhum. Não... E depois outra coisa é a dimensão das salas, que é tipo, eu passei, ou seja, o Zezé estava para a sala dos 3, tem 27 miúdos lá dentro. 27 miúdos. Eu fui ver outras escolas, tem 20 e tal. Tipo, mas no global é rara a escola que tem menos de 20 crianças. Não tenho as outras particularidades, mas tem menos crianças. Mas depois acho que há critérios, que é menos de 3 anos são menos crianças, mas a partir dos 3 já é os 20 e tal. Sim, pronto. até à idade de irem para exatamente, a escola. depois para a escola. Isso, porque depois é o risco infeccioso, andam sempre doentes, essas coisas todas, e depois passam-nos as doenças, e depois andam sempre a faltar, e pronto. Mas a escola é um tema... Eu também tenho um grupo, assim como a Daniela agora estava a falar, de uma comunidade, também tenho um grupo da minha comunidade no Instagram, e sinto que, pronto, a maior parte das grávidas já
O grupo, quando foi criado, era só grávidas. Entretanto, já todas começaram a ter bebés, muitas muito mais cedo. Portanto, agora estão todas na fase em que ou já entraram ou estão todas as crianças a entrar. O meu era dos mais velhinhos. E agora estão todas com essa problemática que é, os bebés estão a ir para a escola, elas começaram a trabalhar e estão todas a vir para casa porque os bebés estão todos doentes. Não, é um tema. E a parte social, tipo, não há apoio nenhum. Tipo, imagina, começas a trabalhar na cozinha, chegas ao pé do patrão e dizes, olha, a menina está com febre, hoje não vou. Ele passa-se. Sim, é difícil porque trabalhando por turnos, eu faço muitos turnos da noite especialmente, é difícil, tem que ser uma escolha de vida, uma mudança de vida. Vais sobrar para o Rafa? Também, claro, ele também decidiu ter esta criança comigo, não é? Infelizmente ele tem a parte fácil, digamos assim, de trabalhar através de casa, consegue ter mais tempo, mas ainda assim, quer dizer, é injusto para uma mãe querer passar o tempo fulcral com a criança e às vezes ter que dar a mão palmatória ao trabalho, mas acho que tudo se faz. Pá, e agora para terminar, um bocadinho, vocês passaram já pela jornada toda, ou seja, tentaram engravidar, engravidaram, a Madalena inclusive já teve o parto e está com o miúdo, tudo isso. Pá, um balanço global desta jornada, deste ano e meio que começámos para planear as coisas. É um balanço muito positivo. É assim, pronto. Ajudou muito ter uma gravidez muito, muito boa, não posso queixar. O pós-parto também não foi horrível e acho que eu estou a gostar muito da experiência. É importante termos essa sensação que às vezes, muitos, principalmente na minha comunidade, no Instagram, muitos que me seguem são casais que, infelizmente, passam por múltiplos processos e as taxas de sucesso dos tratamentos rondam os 30%, 40% para um primeiro tratamento e é um bocado darmos um bocado de esperança, dizer, olha, resultou com a Madalena, resultou com a Daniela, mesmo sem ser necessário tratamentos de fertilidade, mas é um bocado tranquilizar e dizer, se os outros conseguem, nós também conseguimos e tentar reforçar e dar um reforço positivo, que às vezes é isso que eu penso que falta, do que andar sempre no meio, é difícil, mas perceber que existe outra coisa fora. A Daniela, como é que foi? Agora aqui o balanço deste, já estás quase no final? Já estou quase no final, mas eu sinto sempre que o teu início foi muito duro. O meu início foi duro, foi muito difícil, foi muito penoso. Eu sinto que ainda trago esse início comigo, daí que estava a falar há pouco de pessoas que engravidam e depois que acabam por abandonar esses seus projetos de infertilidade. Eu não consigo abandonar esse projeto porque fez parte de mim e se calhar não estava aqui hoje consigo, não é? E com a Madalena. Mas a verdade é que é muito bom saber que as pessoas não estão sozinhas. Continuo a dar o apoio às minhas meninas, como eu chamo as minhas filhas, não é? Felizmente daqueles 90 membros, cerca de 13 a 15 já engravidaram naturalmente. Só este ano, portanto. Mas estás a ver a probabilidade. Desde março, tenho este grupo desde março. Sim, mas estás a ver a probabilidade, tipo, 100, dos 100, 30% vai engravidar, os outros vão precisar de vários tratamentos. Mas é difícil colocarmos o mindset quando vamos tão ao fundo, não é? Sim. E quando nos dizem que não vais conseguir engravidar naturalmente, vais ter que passar por este processo de médico, não é? Às vezes um pouco injusto, para mim era inglório estar a fazer um tratamento quando o meu marido tinha um problema e precisava de ser tratado e ninguém o queria tratar, e isso estava a ser muito inglório para mim. Mas pronto, fomos à raiz do problema e conseguimos resolver. Bem, fizeram muito bem e são os lutadores. Mas olha, obrigado por terem vindo também, Daniela e Madalena. Acho que é importante para quem for ver estes vídeos, estes certos, perceber que há uma luz ao fundo do túnel e o objetivo deste é mesmo, tipo, criarmos estes grupos de partilha para tentarmos superarmos as coisas e as dificuldades em conjunto. Olha, obrigado, Madalena, obrigado, Daniela. Já sabem, sigam a Madalena e a Daniela, vão estar na bios os links tanto do TikTok como no Instagram de ambas, e agradecer ao Benjamina aqui em Azeitão, que nos propusemos proporcionar para ter aqui o espaço de gravação agradável, e tivemos sorte com o tempo para fazermos mais conteúdos, e vivam a vida com fertilidade.